Olá pessoal, meu nome é Eduardo Brião e hoje nós iremos aprender um pouco sobre eletrônica básica, tão importante para que nós possamos dar continuidade aos estudos relacionados aos sistemas embarcados como Arduino, como Raspberry Pi. Então, nós temos que aprender um pouquinho sobre esse conceito, né, muito importante para nós. Então, que é eletrônica, né? A eletrônica pode ser definida como uma ciência, né, que estuda formas de controlar a energia elétrica por meios elétricos. Então, é isso que é o conceito. Ele se divide em analógica e digital e estuda o uso de circuitos elétricos formados por componentes elétricos e eletrônicos para controlar sinais elétricos. Tá? Aí tem o histórico da eletrônica, né? Benjamin Franklin definiu o conceito de corrente elétrica, né? E aí José Thomson descobriu o elétron, Thomas Edison descobriu o princípio da lâmpada elétrica, Fleming criou a válvula elétrica, a Universidade de Pensilvânia criou o primeiro computador, o ENIAC, William Shockley inventou o transistor e depois, em 58, se criou vários transistores dentro de uma pastilha chamada circuito integrado. Tá? Então, nós temos aqui alguns símbolos que nós vamos aprender um pouquinho, que conforme o sistema internacional, V volt, tá? Mede a tensão, nós vamos ver mais adiante, que é a diferença de potencial. Tá? Temos aqui watt, né? Watt é a nossa potência, né? Que é gasto. Ampere é a corrente. Coulomb é a medida da carga elétrica. Ohm é a resistência. Hertz, frequência. Faraday é capacitância. Henry é indutância. E segundo, medida do tempo. Tá? Então nós temos essas unidades aí que nos ajudam a gente poder mensurar. Inclusive aqui nós temos essas unidades que também servem para o nosso dia a dia da informática, né? Como giga, mega, tera, não está aqui, quilo, mili, micro, nano e pico. Tá? Então temos aqui essas definições. Bom, então o que nós temos, tá? Na questão de robótica? Só para a gente ter uma ideia, tá? Onde que se inclui? A eletrônica está em todos os lugares. Aqui nesse caso, né? Aqui é oficina de robótica, tá? Mas aqui nessa aula eu quero focar a eletrônica, não a robótica em si. Mas vai ajudar para as próximas aulas. Então, a eletrônica mais a micromecânica, hidráulica e pneumática mais computação é igual a mecatrônica, tá? Que tudo isso é a robótica. Nós não vamos entrar em detalhes, mas quando se usa braços fortes num robô para levantar, inclusive para ter força, nós também usamos pneumática, hidráulica, né? Tudo isso está envolvido aí para que nós possamos fazer a certos motores, certos componentes de um robô, até mesmo componentes de motores, componentes dentro uma grande é, de um pátio de uma fábrica. Então, nós temos esse conceito, tá? Bom, o que mais nós temos aqui? O átomo, né? O átomo é composto por prótons, nêutrons e elétrons, tá? E os prótons carregam cargas positivas. Estão presentes no núcleo do átomo, assim como os nêutrons, né? Eles estão no núcleo, mas é, eles não carregam carga, tá? Os elétrons, eles carregam carga negativa e eles ficam orbitando no núcleo, certo? Então, só para a gente entender um pouco, tá? Aqui nós temos um átomo de carbono, temos aqui elétrons, temos aqui nêutrons e prótons, tá? O núcleo está aqui. Quanto mais próximo o elétron estiver do núcleo, maior será a força de atração sobre ele. Tá? Então, vejam, né, que isso também é uma variável a ser considerada. O átomo ali, quando o átomo possui o mesmo número de elétrons e prótons, é considerado neutro. Quando o átomo possui um número maior de prótons do que elétrons, é considerado positivo.
quando o átomo possui um número maior de elétrons do que prótons, ele é considerado negativo. Tá? Então, ionização é um nome dado quando o átomo ganha ou perde elétrons. Isso pode acontecer em casos particulares. Tá? E o que é corrente? A corrente é quando se tem elétrons livres e eles se movimentam de um átomo a outro através de um meio condutor. Então eu posso ter um elétron livre que ele pode passar de átomo em átomo e ele vai vagando, né, de átomo em átomo aí no meio condutor. E esse meio condutor nós sabemos que temos aí diversos... na verdade, o maior condutor que nós temos hoje, e é barato, é o cobre, né? Mas também temos outros condutores. O ouro é um condutor maravilhoso, mas é caro. Então, a corrente elétrica é medida pelo fluxo de elétrons. É como se fosse uma vazão de água. Quanto maior a vazão, maior o fluxo de elétrons, né? Maior corrente elétrica que circula em um condutor. Tá? A corrente elétrica é medida em ampere. Para os elétrons se moverem de um átomo a outro, é necessário haver uma diferença de potencial ou tensão. Então vamos pensar assim, ó. Se nós temos um rio, tem uma cachoeira. Então nós temos o rio que está lá em cima da cachoeira, onde a água cai, e a parte de baixo, né? Que a água ela arrebenta, acontece a arrebentação lá. Então, podemos dizer que quanto maior, né? A grosso modo, quanto maior a altura da minha cachoeira, maior a diferença de potencial, tá? E isso aí, essa diferença de potencial é que faz a corrente fluir. Agora, se nós tivéssemos aí uma cachoeira de altura zero, não há diferença de potencial. Então não passa a corrente. É mais ou menos isso. Tá? A corrente pode ser medida em ampere, que já vimos. A eletrônica, o sentido da corrente é do polo positivo ao polo negativo. Na física, o sentido da corrente é do polo negativo para o polo positivo. Né? Então, mas na eletrônica, no nosso contexto, a gente vai usar sempre do maior para o menor. Então, o sentido da corrente é essa aí. A tensão é a força, né? A altura da cachoeira é a força responsável por impulsionar os elétrons em condutor. Mas vejamos, é a força, mas também não é só a força. Tem que ter uma resistência adequada para isso, né? Não adianta eu colocar uma força de megawatts, né? Uma grande tensão, se eu tenho uma grande resistência. Por exemplo, eu estou usando um isolamento... Eu toquei numa tomada de 220 volts, mas eu estou usando um isolamento de botas de borracha, enfim. Então, a força se perde por causa da resistência. Tá? Então, passa-se um fluxo menor de corrente. Por isso que eu não vou morrer eletrocutado. Tá bom? Então, basicamente isso. Aqui temos um exemplo, a bateria pilha, né? Pilha de 9 volts, tomada de 110 ou 220, né? Então, é isso aí. Vamos ver mais adiante. A potência, que é watts, é a grandeza que determina, entre aspas, a velocidade que a energia elétrica é transformada em outras formas de energia. Tá? Então, por exemplo, potência é tensão vezes corrente. Então, chuveiro, um forno elétrico, um ferro de passar roupa são exemplos de a transformação de energia elétrica em calor. Por isso que o chuveiro gasta bastante, né? O chuveiro, ele... Aqui, por exemplo, temos chuveiros aí de 7.700 watts para 220 volts, né? Tem que ter uma corrente boa aí. E a potência pode ser medida em watts, quilowatts ou megawatts. Tá? Então, a lei de Ohm é tensão é igual a corrente vezes resistência. Tá? E resistência é V dividido por I, corrente é V dividido por R.
Tá? Então, essa aqui é uma fórmula clássica, a lei de Ohm. Tá? Temos outras correntes, né? Então, vamos falar. Temos correntes alternadas, né? Correntes alternadas permite com que a corrente é um seno, né? Alterna o sentido dos elétrons, é invertido periodicamente, ou seja, ora é positivo, ora é negativo. A energia que chega em nossas casas é do tipo de corrente alternada. Tá? Então a corrente, o I está aqui ao longo do tempo. Corrente contínua é o que sai de uma pilha, né? O que sai de uma pilha não altera o seu sentido, sempre positivo. A grande parte dos equipamentos eletrônicos trabalha com corrente contínua. Pilha, e aqui dentro desse notebook ou dentro do celular, trabalham com corrente contínua. Corrente pulsante é quando existe um filtro, né? Uma retifica aqui, ó, ele retificou, que não deixa com que somente alterna o valor, ele não modifica o sinal, né, da nossa corrente. A resistência é uma grandeza que indica quando um determinado condutor se opõe à passagem da corrente elétrica. Bons condutores de eletricidade possuem um número maior de elétrons livres, ou seja, possuem uma baixa resistência. Podemos pensar o seguinte: pense num cano d'água, um cano d'água largo, onde passa ali uma quantidade de água uma vazão bem adequada. No entanto, eu tenho uma bifurcação. Essa bifurcação faz com que minha vazão se divide. E aí eu coloco ainda mais um afunilador de água ali, e aquilo ali no cano, né? Então, aquele conversor de água, ele vai causar maior resistência. Meu fluxo vai diminuir, tá? Resistor é um componente eletrônico, são aqui os símbolos, né? Ele faz a resistência, diminui a corrente. Por isso que é interessante a gente usar em vários componentes eletrônicos, porque a gente tem uma tensão única e essa tensão chega nos componentes, como LEDs, pode queimar o LEDs. Então é necessário calcular quanto LED pode resistir de corrente e nós temos uma tensão. Então a gente usa, né, pelo V igual a RI, eu quero saber o R, então V dividido por I igual a R. E aí eu sei o meu R que eu irei usar para proteger o meu LED. Tá? Aqui temos como saber, né, os resistores, como é que eu sei? A primeira faixa indica o primeiro número, a segunda faixa o segundo, terceira faixa o multiplicador, quarta faixa a tolerância. Tá? Então a gente tem essas faixas aqui. A gente pode ler assim. A gente pode fazer uma leitura onde temos uma tabela de cores. Tá? E essa tabela de cores temos preto, marrom, etc. Da faixa 1 e 2 ele tem 0, 1, 2, né? A gente sempre vai pensar nos valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí temos uma faixa 3, que vai dizer multiplicador. E aqui a faixa 4 é a tolerância. Tá? Então pode ter tolerância muito comum de 10%, tem tolerância de 5%, enfim. Tá? Então é interessante aqui. Isso aqui já tem na internet, é só vocês colocarem lá conversores, né? Ah, eu quero as cores aqui. Ah, comprei, eu quero saber, por exemplo, um resistor de 330 ohms, tá? Bom, eu preciso, ó, veja bem, eu tenho um resistor que tem que ser 340 ohms. Bom, eu vou ver um aqui. Então eu sei que eu preciso de um 3 aqui, que vai fazer o meu. Eu tenho um multiplicador que eu quero que ele seja multiplicado por 10, tá? Eu sei que esse aqui é o meu 3, esse aqui é o meu 30. Então 3, 3 e multiplicador que é 10. Então 330 ohms, tá? Beleza. Só que eu quero 346. Bom, então pode ser, tá valendo 340. Então tá valendo uma tolerância de 5%. Então eu vou comprar esse aqui de ouro, tá? Então eu consigo, hein, ter uma tolerância, tá?
Existe tolerância para não queimar os aparelhos, obviamente, né? Porque ali dentro, né, onde nós trabalhamos com eletrônica digital, é tudo analógico, é tudo. Não existe a questão de precisão exata, né? Existe tolerância, tá? Então tá aqui o valor, né? Esse resistor aguenta 313,5 a 346,5, beleza? Potenciômetro é um resistor variável. Tá? Isso aqui é muito usado antigamente nos botões de rádio, enfim. Então é um resistor que eu posso ajustar a partir desse componente. Temos resistores que dependem da luz, eles são resistores dependentes da luz. Então, LDR, o fotorresistor, é um resistor variável que aumenta ou diminui a resistência de acordo com a intensidade da luz que está sendo incidida sobre ele. O LDR converte a luz do espectro visível em resistência. Tá? Muito usado em robótica. Quanto maior a luminosidade, menor será a sua resistência. Tá? E aí vem algumas questões, circuitos em série. Tá? Se eu colocar dois resistores em série, um do lado do outro, dentro desse tipo de circuito, tá? Essa configuração de circuito, eu sei que eu tenho que fazer o seguinte: eu tenho 12 volts aqui, eu tenho 1 kΩ aqui, mais 2 kΩ, eu tenho 3 kΩ de resistência, é somado. Então, se eu tenho quanto de corrente passa aqui? V igual a RI, então R é igual a V sobre I, peraí, V igual a RI, então V sobre R igual a I, então eu tenho 12 divididos por 4, eu tenho uma corrente aqui, né, que chega aos seus 4 miliamperes, eu acho. Tá? Porque nós temos um ohms aqui, como ele vai no denominador, esse K vira mili. Tá? Circuito em paralelo, então, né? Aí nós temos uma equação que temos que fazer, tá? Porque nós temos que fazer o seguinte: tudo é dividido pelo N total de resistores, tá? Então vai ser assim, ó, circuitos que tiverem dois resistores em paralelo com valores diferentes, a equação da resistência será essa aqui, ó, R1 vezes R2 divididos por R1 mais R2, tá? Então é diferente, é paralelo, não se soma, se utiliza o cálculo, tá? De R1 vezes R2, que aqui será 100, tá? Divididos por R1 mais R2, que é 100 sobre 20, vai dar 5. Tá? Então aqui, ó, o valor deu 5. Tá? É uma resistência que, como se eu posso substituir isso aqui, ó, todo isso aqui, por um risquinho desses aqui com valor 5. É um circuito paralelo. Valores comerciais de resistores, tá? Só para ter uma ideia. Temos aqui alguns valores comerciais, ó, 330, como eu tinha mencionado, tá? Tem muitos aqui. Ligações, de novo, né, de circuitos de resistores em série nos resistores, enfim. Como é que eu faço esse circuito aqui? É equivalente a esse aqui. Vejam, aqui eu tenho meus 6 volts, que são 4 baterias, 4 pilhas, né, 1,5 vezes 4 é 6. Aqui eu tenho dois resistores de 300 ohms. E aqui eu tenho meu LED. Meu LED, dois resistores aqui, ó, em série, ó, um conectado no outro. Vejam que isso aqui é um fio, ó, tá? Então a eletricidade ela vem aqui, ela anda aqui em paralelo, ó. Veja que ela anda aqui, ó, sempre é um fiozinho reto que sempre vai andar aqui, ó, tá? Ó, aqui também é outro fio, só que eles não se conectam, tá? Eles não se interconectam. Um pino que está aqui liga com esse aqui, a eletricidade passa daqui para cá, como se fosse um fio, como se fosse um caninho d'água que vem daqui até aqui, mas esses canos não se interconectam aqui entre outros. Então ele vem aqui, a eletricidade vem daqui até aqui. Aí daqui até aqui eu coloquei um resistor, ó. Beleza, quando eu coloco um resistor aqui, é óbvio que aqui vem uma tensão, aqui tem um R, vem uma corrente mais fraca aqui.
E aqui eu coloco o outro resistor, vem uma corrente mais fraca e aí ele coloca toda a eletricidade ali. Põe uma perninha do meu LED aqui, gerou aqui mais corrente e aqui é o meu GND, né? Pá, beleza. Então, dessa forma, a gente tem um LED, dependendo como for, de uma intensidade mais baixa. Se eu aumentar, se eu tirar um resistor aqui, ele vai ter uma intensidade mais forte. Se eu não colocar resistor aqui, existe o risco de queimar. Vai queimar, porque isso aqui, somando as correntes, aqui tem uma corrente muito forte que irá queimar o LED, tá? Bom, resistor em paralelo é assim, né? Ó, veja que aqui tem mesma coisa, né? Só que ao invés de conectar um do lado do outro, eu coloquei literalmente em paralelo aqui. E aí nós temos isso aqui dessa forma aqui, tá? Veja que interessante. Aqui tem o exemplo de motor. Aqui tem também o motor. Ó, veja que se eu coloco um fio aqui, esse fio vai passar por todo mundo aqui em paralelo. Tá? Ele vai passar até aqui, ó. Veja que está dividido, ó. Tá? Então a semântica é que esse preto ele vem até aqui, ó. Então eu posso puxar um preto aqui daqui para cá, ó. E esse preto ele vem aqui jogando eletricidade e se conecta com o amarelo. E o vermelho eu jogo no outro, eu jogo vermelho, tudo que está na linha de baixo é vermelho até aqui. Só que eu puxei um fiozinho daqui, eu liguei aqui, puxei um fiozinho verde, liguei aqui. Então aqui ele vai funcionar, é um motorzinho simples, motor DC. Tá? E aí a gente controla a velocidade do motor a partir da resistência. Quanto maior a resistência, mais lento ele fica. Tá? Aqui eu posso controlar o motor usando potenciômetro. Potenciômetro é aquele que gira. Posso controlar a velocidade dele. Tá? Vejam que esse aqui, o preto, é o GND, é o terra, que eu ligo numa perna. O vermelho eu ligo na outra. Só que aqui do meio do potenciômetro é a saída dele, é o controle desse potenciômetro, que pode ser totalmente a minha tensão com uma tensão mais baixa. Então eu uso esse aqui como entrada. E GND é GND, né? Liga ali no amarelo. E eu posso controlar a velocidade do motor. Tá? Posso controlar usando LED, mostrar LED, né? Ó. Tá? E aí, posso aumentar, posso colocar LED, posso colocar potenciômetro, posso colocar, né, posso unir todos esses controles aqui. Eu vejo que esse circuito aqui com LED, com motor e com potenciômetro é equivalente ao LED, motor e potenciômetro. Tá? Tem um resistorzinho aqui, ó, 300, esse aqui. Tá? Então a gente consegue aí montar os circuitos. Tá? Condutores, já tinha mencionado, né? Materiais que pouco se opõem à passagem elétrica, possuem baixa resistividade. Cobre é isso aí. Cobre tem baixa resistividade. Tá? Os elétrons da camada de valência estão fracamente ligados ao núcleo e assim quebram facilmente suas ligações com o átomo, tornando-se livres para compor a corrente elétrica. Esses elétrons aí, eles são fracamente ligados com o átomo. Tá? Quanto mais forte, pior é. Né? Quanto mais forte, quanto mais perto o elétron do átomo, mais difícil de quebrar, né? Aí é fortemente ligado, não consegue quebrar essas ligações do átomo. Mas agora esse aqui é fracamente, então por isso que é altamente, com grande resistividade. Temos aqui o material, tá? Eu até falei, né? Falei que o ouro é um excelente condutor. Não, é prata, né? Prata aqui tem menor resistividade ainda que o cobre, mas prata é caro. Né? Temos o ouro aqui e temos o alumínio. Então, o alumínio não passa quase, já não passa nada ou quase nada, né? Já é ruim, né? Já fica meio ruim isso aí. Enfim, tá? Isolantes é quando precisa ter uma energia absurda para quebrar as ligações, para desfazer ligações do átomo. Né? Então, eles são condutores, fazem muita oposição à passagem de corrente elétrica. Então, temos o vidro, borracha e porcelana. Borracha é incrivelmente grande a resistividade, né? Por isso que tudo que tem borracha, ele é excelente, isolante, tá? E tem semicondutores.
semicondutores possuem valores de resistividade situados em uma faixa que fica entre condutores e isolantes. Podem se comportar como isolantes ou condutores. Olha que interessante. Dependendo de alguns fatores, possuem 4 elétrons na camada de valência. Dentro de todos os materiais semicondutores, silício e germânio são os que recebem maior atenção. Então, temos que dar uma analisada aí, né? É muito importante esses semicondutores, porque eles foram as portas para os transistores, né? Transistores saíram desse conceito. Então, está aqui as resistitividades, tá? Está aqui o germânio e o silício. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre isso, que é muito importante. Semicondutores passaram por um processo de refinamento, a fim de se obter um nível muito baixo de impureza, certo? Cada átomo do material forma ligações covalentes com átomos de vizinhança, formando um arranjo periódico chamado cristal. Embora nenhum elétron deve ficar de fora dessas ligações, alguns absorvem energia, luminosa ou térmica, suficientes para quebrar a ligação, tornando-se livres. Ou seja, podem se tornar condutores em alguns aspectos que eu quero mostrar mais adiante. O número de elétrons livres é relativamente pequeno. São maus condutores de eletricidade, tá? Olha só. O silício está aqui, né? Estão aqui os 4 elétrons na camada de valência, tá? E eles existem essa interconexão ali no cristal. Cristal de silício não é condutor de nada, tá? Mas agora, veja que interessante. Em 1948 é que foi feito isso, né? Foi a criação do primeiro transistor. Eles usaram... os cientistas eles descobriram que existe uma forma de alterar, né? Como se diz, alterar esse comportamento dos materiais semicondutores, passando por um processo de adição de impurezas. E eles doparam o material. A gente chama de dopagem. E dopam o material. Tá? Nesse processo, os átomos de impureza são adicionados ao material semicondutor. Existem 2 tipos de materiais semicondutores: extrínsecos, que são fundamentais para a construção dos dispositivos semicondutores usados na eletrônica. Os semicondutores do tipo P e os N, olha só. Então, o que são semicondutores do tipo N? O material semicondutor tipo N é obtido ao adicionar em um semicondutor intrínseco átomos de elementos químicos que possuem 5 elétrons na camada de valência. 4 dos 5 elétrons de valência dos átomos de impureza farão parte das ligações covalentes com os átomos do material semicondutor. Então nós temos, por padrão, os 4 daqueles átomos que estão vinculados, né, naquele núcleo ali. Mas um elétron, ele fica fraco, ligado fracamente. Ó. O 5º elétron dos átomos de impureza não terá com quem formar ligações covalentes, ficando apenas ligado fracamente ao seu átomo de origem. Cada átomo de impureza contribui com um elétron relativamente livre. Então nós temos um elétron ali meio que, né, figurando ali no barbante, como dizem, né? Só que agora, veja que ele está aqui, ó. Todos fazem ligação covalente, mas tem um elétron aqui que ele está livre. Vamos supor aqui que é silício, 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 de repente colocou um arsênio. Tá? E o tipo P é justamente ao contrário. Tá? É um material semicondutor, tipo P, obtido ao adicionar átomos de elementos químicos que possuem 3 elétrons na camada de valência. Cada átomo desse tipo de impureza possui apenas 3. Esses átomos formarão ligações covalentes com apenas 3 dos 4 átomos de material semicondutor. A falta de um elétron
para formar a quarta ligação, resulta em uma lacuna. Cada átomo de impureza contribui uma lacuna. Vejam que eu tenho as minhas ligações covalentes, mas foi adicionado uma impureza, que nesse caso o boro. Foi adicionado no meu cristal aí de silício. É claro que isso aqui é uma cadeia gigantesca, que para cada tanto de silício eu tenho um boro, e eu tenho essa lacuna aí. E essa lacuna, vejam, se eu tenho material P, né, com uma lacuna, e tenho outro material N que tem um átomo, um elétron a mais, então você sabe que as ligações P e N podem ser interessantes, como eu vou mostrar agora. O diodo, então, ele tem uma construção P e N, tá? Ele tem um P e um N. Ele é uma junção de dois cristais P e N. Então, existe uma certa corrente que é colocada aqui. Essa corrente vai aumentando, 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 até que tem uma corrente de disparo, corrente de threshold, que a partir dessa corrente, ele passa a corrente com uma certa vazão. Tá? Então, no início, eu ligo uma torneira, né, digamos assim, fraca de água, ele não deixa a água passar até uma certa pressão. A partir de uma certa pressão, a água passa. Tá? Isso no sentido da corrente. Se eu mudar o sentido, ele não deixa passar nada. Tá? A queda de tensão em um diodo de germânio é 0,3 e de silício é 0,7. Os diodos são comumente utilizados para a proteção de circuitos e, além disso, ele retifica, né? Os diodos eles cortam alguns sinais negativos, enfim. Tá? Então tá aqui, ó, um diodo polarizado diretamente e um diodo inversamente polarizado. Aqui passa a corrente e aqui não passa. Tá? Então, se eu coloco um diodo polarizado diretamente, esse motor vai funcionar. Dessa forma, o motor não funciona. Tá? E o LED da mesma forma. O LED é um diodo, só que ele tem uma composição química que o LED é similar a um diodo comum, mas ele emite luz. Tá? Então, a queda de um LED pode variar de 1,5 volts a 3,1 volts com corrente de 10 a 50 microamperes. Então, isso aqui é fundamental a gente saber, caso para não queimar um diodo. A gente tem uma ideia aqui das cores, tá? Cada cor tem as quedas de tensão e nós temos as correntes máximas ali. Então, sabemos que o vermelho, que é o mais usado, é 1,8, nós temos uma corrente máxima de 0,02 ampere. Então aqui é acender um LED com 6 volts, a gente tem que ter o nosso 330 ohms para proteger o LED. Então tá aqui a nossa montagem, tá? Aí tem diodo, né? Eu posso controlar essa... Por quê? Porque o diodo, ele deixa passar a corrente, mas ele tem quedas de tensão, então ele faz passar também. Posso controlar a intensidade de luz. Existe diodo Zener, né? Ó, quando polarizado inversamente, ó, quando polarizado diretamente, funciona como diodo normal. Quando polarizado inversamente, o diodo Zener garante uma tensão constante, que é o efeito Zener. Então ele produz uma tensão, estabiliza a tensão, é constante, tá? Então, se o diodo Zener for de 5,6 e a fonte geradora oscilar para 8, e o diodo irá regular a tensão de 8 para 5,6. Então vai ser bom porque ele vai tirar alguns picos de energia, né? De tensão. Então tá aqui, né, um circuitinho, tá? Aqui tem alguns cálculos, não vamos entrar em detalhes, tá? Do diodo Zener, porque nós não iremos usar diodo Zener na nossa... Mas fica aqui para a futura referência, tá? A gente usa esses cálculos aqui para saber corrente máxima de um diodo Zener, né? Se o diodo for usar 12 volts como potência máxima de 400 miliwatts, a corrente será então 33 miliamperes. Então a gente tem que lidar com isso. Tá? Bom, então tá aqui algumas tabelas de diodo Zener,
né? Códigos, enfim. Capacitores é algo interessante porque ele armazena cargas elétricas, tá? São placas separadas por material isolante. Eles são placas mesmo e foi descoberto que os antigos capacitores são duas placas em paralelo que realmente ele armazena carga elétrica. E a unidade de grandeza de um capacitor é Faraday, tá? Então, Faraday é uma relação com Coulomb, tá? Por volt, ou seja, o dispositivo que tem uma capacitância de 1 Faraday com uma carga de 1 Coulomb armazenada estabelece um potencial elétrico de 1 volt, tá? Então, tá aqui alguns tipos de capacitores, né? Existem eletrolítico, de alumínio, de cerâmicos, né? Enfim. Aí existem alguns parâmetros, que é a capacitância nominal, o valor da capacitância de trabalho do capacitor, tolerância, tensão nominal, qual é a tensão contínua máxima que ele pode funcionar, qual é a tensão de operação que não pode ser superior à tensão nominal, senão queima, e a tensão de pico é a tensão máxima que pode ser aplicada ao capacitor por curtos períodos de tempo, 5 vezes por minuto durante 1 hora, por exemplo. Aí tem alguns parâmetros dos capacitores também, como resistência, porque o capacitor ele tem uma resistência paralela, resistência em série equivalente, corrente de fuga, porque existe corrente que foge ali, né? Características de temperatura e também como ele trabalha. Aí tem outros, tem esse capacitor aqui eletrolítico, que são 2 folhas de alumínio, tá? E essas folhas, eles são separadas uma camada de óxido de alumínio, tá? Aí tem outros capacitores aqui, tá? Eu não quero mostrar no nível de detalhe a respeito sobre esses capacitores, mas eu gostaria de mostrar o seguinte, ó. Existem vários, né? Enfim, aqui, ó. Isso aqui é um circuito, tá? Isso aqui significa que essa tensão ele vai armazenar algum dado e esse dado esse tensão vai diminuir, né, para ligar esse LED. Por exemplo, se eu tirar fora essa pilha, dependendo do capacitor, o LED ele continua aceso e ele vai diminuindo a luminosidade até ele apagar totalmente. O tempo de diminuição dessa luminosidade está associada à capacidade do capacitor, tá? Então, é uma característica aí. Então, aqui tem um exemplo. Primeiro, a gente coloca a carga no capacitor e liga o LED. Só que no momento quando a gente tira o fio, ó, aí ele vai durar algum, sei lá, dependendo da capacidade desse capacitor, ele vai determinar ali, por exemplo, 1 segundo, meio segundo, né? Às vezes mais rápido, tá? Então aqui tem alguns circuitos de carga e descarga do capacitor, né? Que mostra como é que é feito. Eu aperto um botão aqui e eu faço a carga do capacitor e eu largo o botão. Quando eu largo o botão aqui, eu simplesmente corto a tensão que vem desse fornecedor aqui de energia e aí eu consigo descarregar. É bem simples esse circuito, né? Para a gente aprender como funciona um capacitor, tá? E temos transistores, né? Muito comum na eletrônica. A gente não vai usar nesse nível, mas ele é usado, foi criado em 47, né? A base aí de tudo que nós vimos. E um transistor é um componente eletrônico formado por 3 materiais semicondutores. Ele tem PNP ou NPN, tá? Então, o princípio básico do funcionamento dos transistores é o uso de uma tensão entre 2 terminais para controlar o fluxo de corrente no terceiro terminal. Os transistores podem ser usados como chave, como uma chave que liga e desliga, né? Amplificador de sinais e amplificador de corrente. Podem ser ligados em cascata para aumentar o ganho dessa corrente, tá? Então, nós temos três terminais. E os terminais se chamam no transistor base, comum aos outros 2 terminais. Quando está energizada, a corrente flui do emissor para o coletor. Tá? Coletor responsável por receber os
portadores de carga, é aonde entra a corrente a ser controlada. E o emissor responsável por emitir portadores de carga, a saída da corrente que foi controlada pelo coletor. Tá? O transistor se assemelha a dois diodos, um à esquerda e outro à direita. Temos vários, baixa potência, média potência e alta potência. Tá? Temos transistores aqui, as junções podem ser NPN ou PNP. Tá? Então nós temos dessa forma aí. Aqui temos alguns parâmetros, corrente do coletor, corrente do emissor, a tensão entre os dois, né, a diferença de potencial entre coletor e emissor, a diferença, tensão máxima que pode ser aplicada entre coletor e emissor, tensão máxima que pode ser aplicada entre o coletor e a base, tensão máxima que pode ser aplicada entre o emissor e a base, corrente máxima que pode circular pelo coletor, potência de dissipação de calor, tá? A partir desse cálculo, frequência máxima de operação pode variar de 1 a 200 MHz. Tá? E um transistor, 95 da corrente injetada no emissor flui em direção ao coletor e 5 em direção à base. Existe um leakage aqui, existe existe um gasto ali. Que a relação entre o corrente de emissor e corrente de coletor, a gente tem uma relação alfa, tá aqui, ó, é um sobre o outro. Então temos várias, e a corrente, né, entre o coletor e isso aqui, tá? Então vejam que interessante, tá? Depois nós temos a corrente do emissor, pode ser calculada pela soma dessas duas correntes, tá? E temos uma polarização diferente, emissor comum, coletor comum e base comum. Então vamos ver aqui, ó. Temos a identificação de transistores bipolares. A gente vai usar muito pouco transistor, tá? Mas é isso que eu quero deixar claro para vocês, tá bom? Nós podemos ter o C, o uso geral para áudio, D, transistor de potência, A, germânio, B, silício, né? Então B é muito usado, muitas vezes eu vi isso aqui, tá? Nomenclatura japonesa muda, tá? Mas eu não vou entrar em detalhes. Eu quero mostrar para vocês que o transistor, ele pode ter também transistor de efeito de campo, FET, que é um transistor onde nós temos fonte, porta e dreno. Tá? Fonte é equivalente ao emissor do transistor polar, porta é equivalente à base, dreno é equivalente ao coletor. Mas qual é a diferença? Podem ser de canal N ou P, muito usado para eletrônica, enfim, eletrônica microeletrônica, que aí cria o MOSFET. O MOSFET é um transistor que usa metal oxide semiconductor, tá? Pode ser fabricado em dimensões muito pequenas. O transistor MOS é um transistor FET com terminal gate isolado por uma fina camada de óxido de silício, sensível à energia estática. Tá? Então, contato direto com os terminais devem ser evitados. Aí existem outros condutores, né? Combina dois transistores tipo bipolar em único encapsulamento. A vantagem de um transistor Darlington é o grande ganho de corrente, né? Então ele é usado como amplificação de áudio, amplificador. Tem vários tipos de transistores, né, que temos aqui, mas eu não vou entrar em detalhes, tá, pessoal? Eu quero que vocês entendam o funcionamento. Então aqui, ó, o transistor bipolar NPN, está aqui a execução dele, né? E está aqui a forma como ele vai ser executado. Ó. Tá? Então eu aperto aqui esse botão, ele vai ligar o LED e ele vai ter aqui a sua bipolaridade, né? O uso normal desse bipolar. Vejam que NPN, a seta sai para fora. PNP, a seta entra. Tá? Vejam que existe uma diferença na configuração entre circuito onde usa um PNP e um NPN. Vejam que o LED eu coloquei aqui, ó, tá? E dessa forma o LED foi colocado aqui para fazer essa polarização adequada PNP, tá? Então ele serve também para fazer o controle de sentido de giro e o motor DC.
com botões de circuito ponte H, né? Então é uma maneira isso aqui é um circuito muito comum de ser utilizado para controles de motores quando nós temos o sentido de giro de um motor DC. Tá? Então aqui tem um exemplo de como nós podemos controlar o giro de um motor usando a ponte H. Tá? Aqui está a nossa configuração da ponte H. Está aqui a execução da ponte H utilizando os nossos transistores, sendo que eu tenho NP, PNP, PNP, NPN e NPN aqui. Tá? Tá aqui o exemplo, está aqui toda a forma com os LEDs aqui para a gente poder analisar. Enfim, a gente pode criar circuitos bem adequados, tá? Mas não é o caso. Para finalizar, nós temos uma chave eletromecânica que ela funciona como se fosse um eletroímã ali dentro. Que essa chave eletromecânica ela é ativada por uma corrente elétrica contínua. E essa chave ela pode ser utilizada depois para circuitos de corrente alternada, pode ligar lâmpadas, enfim. Tá? Então são os relés. Então o relé trabalha com uma pequena tensão na carga na entrada para gerar uma tensão e uma corrente muito maior na saída. Então, dessa forma a gente consegue aí ligar motores com uma carga, com uma tensão, com uma corrente muito mais alta. A gente consegue ligar lâmpadas, tá? A gente consegue fazer muita coisa. Para finalizar, nós temos circuitos integrados. Tá? Circuitos integrados, nós conseguimos colocar muitas portas lógicas ali dentro. Tá? Quem criou um circuito eletrônico foi o Jack Cube. Né? Ele foi lá e ele trabalhava na Texas Instruments e construiu um circuito integrado. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Física. Tá? E, por exemplo, o microcontrolador Atmel do Arduino, ele é um circuito integrado. Toda a comunicação aqui que nós vimos em organização de computadores, onde nós temos aqui a CPU, nós temos flash, SRAM, uma programação lógica, enfim, temos aqui várias EEPROM, slots de entrada e saída. Tá? Aqui o Mega ele é mais complexo, tá? Mas o AVR, o Atmel é mesmo, o CPU é o mesmo core. Tá? E aqui nós temos uma ponte H, como eu mostrei anteriormente, mas ela está dentro desse chip. Então a gente não precisa estar fazendo aquilo numa protoboard. A gente já tem um chipzinho aqui que faz nosso controle de ponte H. Tá? É um driver de motor. Tá? Aqui está a conexão de um driver, ó, que faz esses ajustes no nosso motor, que controla nosso motor de passo. Tá? Aí tem reguladores de tensão, enfim. Tá? Eu não vou entrar em detalhes. Falei sobre essas tensões, circuitos digital, né? Pulsos de eletricidade e os circuitos analógicos utilizam fluxos de eletricidade que podem ser correntes de tensão continuamente variáveis. Né? A gente chama de PWM, que pode aumentar ou diminuir, enfim. Bom, temos na eletrônica digital nosso 5 volts ou 0 volts vira em 1 ou 0, depende da nossa semântica. Base binária, como vocês já conhecem, tá? Como é feita a base binária, eletrônica digital aqui, eu não vou entrar em detalhes porque vocês já viram, portas lógicas também, tá? Tudo isso está dentro de um nível de abstração mais alto do que a gente viu agora. Tá? Nós estávamos vendo num nível de tensão, de resistência, de corrente, de potência, de PNP. O que nós vimos era uma arquitetura, na verdade não é uma arquitetura, uma infraestrutura que provê essa parte lógica aqui, que está no nível mais alto de abstração. Tá? Para finalizar, existem circuitos integrados que têm portas lógicas ali, ó. A gente pode sair usando tranquilamente, como a 74LS08N, tá? Que é um circuito integrado muito comum para utilizar portas AND. Ou então o CI7432, que é um circuito. Aqui é nosso diagrama, né? Nosso esquemático desse circuito, extremamente simples para ser utilizado como portas OR. Tá? Portas NOT e portas SHORT. Com isso aqui a gente já pode brincar numa protoboard,
realizar circuitos um pouco mais complexos. Tá? Temos aqui NANDs. Tá? Veja que temos vários circuitos que fazem isso. Temos NOR, temos XNOR. Tá? Que o XNOR nada mais é do que um comparador. E juntando esses circuitos com os outros circuitos, a gente pode criar uma ULA. Então vocês vejam que nesses chipzinhos aqui da Texas Instruments, nós podemos ter não só uma ULA, a gente pode ter uma ULA pronta, a gente podemos ter flip-flops, memória, por aí vai. Certo? Que mais? Aqui, ó. Aqui é um circuitinho que eu estou usando uma porta lógica, duas entradas. Se eu clicar os dois aqui, eu vou fazer uma porta AND, vai acender o LED. Né? Um em um vai ligar o LED. Né? Então, basicamente é isso aí. Tá bom? Acho que não tem mais nada para falar. Protoboard. Tá? Então, os fios, só para a gente terminar aqui. Se você comprar uma protoboard, você tem fio paralelo daqui até aqui, ó. Então, se você ligar algo que vem aqui, você vai passar corrente até aqui. Se você passar um fio aqui, você passar corrente daqui até aqui. Mas se você colocar uma tensão aqui, você não terá tensão aqui. Colocou tensão aqui, não terá aqui. Tá? Da mesma forma aqui, ó, você colocar uma tensão, ele vai colocar aqui. Então, é como se fossem esses fios interconectados dessa forma. Tá? Então, pessoal, basicamente é isso. Agradeço a aula. Tá? E na próxima aula vamos entrar então com a programação Arduino. É uma programação muito mais adequada. Um abraço.